mais um. Se inscreva no canal, gente, faça parte aí dessa loucura que é o canal do Gledson DJ, tá? E sejam muito bem-vindos aí a todos. Rogério Marculhel Vasconcelos, sobre o arcabouço do futebol brasileiro, já aconteceu um caso polêmico e de grande repercussão com o Glorioso por conta do imbróglio Sandro Hiroshi, onde o Glorioso saiu vencendo no tribunal. Tivemos aí uma vantagem. Essa eu faço questão de responder. Essa eu faço questão de responder, assim, muito. Aí vocês já estão mais ou menos na área que eu gosto, né? Que é a da justiça desportiva. Porque o que aconteceu? Tiveram alterações no regulamento, né, da justiça desportiva, na regra geral e na regra específica de competições, porque antigamente tinha isso de você escalar um jogador irregular, né? Por exemplo, meu time escala um jogador irregular contra o time do Gledson, e hoje em dia eu só perco os pontos, porque eu escalei um jogador irregular. Mas antigamente a lei permitia você ir a júri e o Gledson ganhava os pontos meus, né? Esses pontos não ficavam no vazio, só um time escalou o jogador irregular e perdeu. Então, o ponto ia para o adversário. E, se não me engano, não só o Botafogo ganhou os pontos, mas como outros clubes também ganharam os pontos, né? Inclusive, o Botafogo ganhou os pontos numa partida que ele perdeu de 6-1 para o São Paulo, né? E com gols, inclusive, do Sandro Hiroshi. E aí, aquilo gerou uma polêmica que o Gama acredita que ele foi rebaixado por conta desses pontos que esse pessoal ganhou do caso Sandro Hiroshi. Sendo que o Inter e o Botafogo já tinham basicamente escapado do rebaixamento, independente se tivesse aqueles pontos ou não. Então, aí acabou gerando imbróglio na justiça e tal, aquela coisa toda. E aí, sei que o pessoal vai me bater aí, né? Daqui a pouco o pessoal vai me tacar pedra aí. Porque, assim, o pessoal costuma dizer que o Fluminense foi o culpado dessa situação. E, na verdade, o Fluminense não teve nada a ver com isso. O Fluminense, nesse ano de 1999, ele estava na Série C. E o que aconteceu? Por conta desse caso do Sandro Hiroshi, esse caso foi à FIFA, foi para o órgão maior, e a CBF ela ficou proibida de organizar o campeonato do ano subsequente. A CBF ganhou uma suspensão por causa desse caso. E, na época, o time do Gama ele era controlado por um deputado lá de Brasília. Então, tinha uma força tanto política e, uma força econômica também. Então, isso gerou um imbróglio, a CBF tomou uma suspensão, e quando vem o campeonato de 2000, vocês podem reparar o seguinte, é um campeonato com 114 times. E o Fluminense, por ele ser um membro do Clube dos 13, e aí todo mundo pensa que teve benefício o Fluminense, não teve. Porque o que fizeram? Em 1999, a Unimed já estava investindo no Fluminense. Na Série C, a Unimed já pagava ali uma quantia que proporcionava o Fluminense ter grandes resultados ali e conseguir o seu erguimento no futebol. Sendo que a própria Série B, que o Fluminense foi rebaixado, ela tinha um regulamento muito esdrúxulo. Você não tinha uma Série B organizada no Brasil como você tem hoje, com regulamento próprio. Era assim, eram 10 times, 4 classificavam, os 6 que não classificavam estavam na Série C. Era isso, a Série B naquela época. Então você tinha um espaço curto ali de 8, 9 jogos, se você não conseguiu a classificação entre os 4, estava rebaixado, era isso. E aí, o Fluminense, por ser membro do Clube dos 13, o que o Eurico viu? Se eu botar o Fluminense naquele módulo onde está o Paraná Clube e o São Caetano, que era o módulo que ele, na meritocracia popular, onde ele tinha que jogar, o Fluminense já estava com investimento na Unimed e o Fluminense ia atropelar todo mundo. Então, o que o Eurico Miranda fez? Ele falou, não, tu não vai jogar ali não. Tu vai jogar aqui. Tu vai jogar aqui com os clubes grandes. Você é membro do Clube dos 13 e você vai jogar no Clube dos 13, no campeonato do Clube dos 13. E aí veio não só o Fluminense, veio o Bahia, vieram outros também. E se você reparar, pergunta qual a posição que o Fluminense ficou em 2000. O Fluminense ficou em terceiro. Então o Eurico Miranda ele teve muito mais como estratégia dificultar a vida do Fluminense do que facilitar. Então, assim, você vê que o Fluminense já tinha um investimento forte naquela época, o Fluminense parou em terceiro no campeonato de 2000. E em 99 ele tirou o Vasco da Copa do Brasil. Ou você acha que um time de Série C ganha de 4-2 de um campeão de Libertadores assim, do nada? Então, são essas coisas que as pessoas
não raciocinam muito fora do poder corporativo dominante, né, do senso comum, e aí as pessoas ficam repetindo esses jargões. E aí o que acontece? O campeonato de 2000, se você olhar o regulamento, ele não tem divisão. Porque o São Caetano e o Paraná são campeões de um módulo, né? Vamos botar aqui, o Paraná foi campeão do equivalente à Série B, o São Caetano foi o campeão da Série C, entre aspas, né? E o São Caetano disputou com o Vasco. Se tinha esse negócio de divisão, por que o campeão da Série C parou na final da Série A? Então, aí você percebe a dificuldade das pessoas em ler um regulamento, entender o regulamento, compreender o que está escrito ali. Então, assim, a gente pode botar que o nível educacional no Brasil ele é tão baixo, né, que você tem a maioria da população como analfabeto semifuncional. Então, assim, o Botafogo ali, ele não teve um benefício. Tá? Como todas as pessoas tentam imputar, o Botafogo ganhou uns pontos com um jogo que ele perdeu. Mas a lei permitia isso na época. A lei era isso na época. Depois que o direito esportivo foi alterando, foi sofrendo remodelações, atualizações, e isso foi parando. Você quer ver uma outra situação? O Edmundo, no campeonato de 97. Todo mundo fala que aquilo ali foi manobra. Não foi. A regra do direito esportivo na época era essa. Se o cara foi expulso injustamente, ele poderia recorrer no tribunal, e aí ele ia a júri, e ele conseguia entrar em campo de novo com efeito suspensivo, mesmo ele tendo tomado cartão vermelho. Agora não tem essa. Foi expulso? Foi justo? Não foi? Tu vai cumprir suspensão automática. Então, não se fala mais de efeito suspensivo, né? Não se fala mais de efeito suspensivo hoje no futebol. Porque não tem. A não ser... Então não tem mais essa coisa do efeito suspensivo. Vocês querem ver uma coisa também? Na época que o Dodô foi suspenso, vocês lembram? Por causa de uma substância que ele usou no cabelo. Teve um jogador do Inter também, o Marcão, que também usou uma substância para evitar queda de cabelo e também tomou uma suspensão por causa disso, o Marcão, né? Ficou acho que 6 meses suspenso. Antigamente você tinha essas suspensões assim, que era ou jogos ou dias. Então, o cara vai ficar suspenso 180 dias, né? O Felipe, Felipe Maestro, né? Hoje na Copa do Brasil de 2005, ninguém lembra disso. Ele deu uma cotovelada num tal de Marcos Mendes, do time, se eu não me engano, era do Asa de Arapiraca, não me lembro. Foi um time desse assim. Não sei se foi o Asa de Arapiraca, não me lembro. Foi um time desses aí da Copa do Brasil que ele deu uma cotovelada no cara. Ele tomou 180 dias de suspensão. O Fluminense perde a final porque não deu tempo do Felipe voltar a campo. O Fluminense não teve o Felipe na final contra o Paulista de Jundiaí porque ele ainda estava suspenso. E, se não me engano, a suspensão dele acabava depois da final. Então, assim, são coisas, né, que as pessoas não lembram, mas que são importantes da gente relembrar e elucidar. Robertinho, esse pedaço vai até virar um corte, porque tem muita gente que não sabe a real situação do que aconteceu ali naquela época ali do Sandro Hiroshi. Vou fazer um corte disso daí, com certeza. Você é muito xingado, né? Vou ter 2 mães, mas tá tranquilo. Não, cara. Trouxe luz aí. Quem vai gostar vão ser os tricolores, né? Que a fama é que o tricolor foi puxado para a Série A, né? Tem que pagar a Série B, né? Essa é a história que rola aí aqui no Rio de Janeiro. Olha, e uma coisa também que eu sempre falo, né, pro pessoal tricolor, que assim, eu tenho muitos amigos tricolores, né, jornalistas e tal, e uma das coisas assim que eles mais se impressionaram é por conta de eu ter uma relação muito forte, né, com o Atlético Paranaense, um time que virou, né, um inimigo mortal deles, e ainda assim eu tratar essa situação com a devida honestidade pelo fato de eu estudar muito direito desportivo, né, justiça desportiva e tal. E uma vez eu estava falando para eles que o cara que chegar perto de mim e falar que o Fluminense tem que pagar a Série B, eu não discuto com o cara. Porque, cara, eu fui entender o que aconteceu de fato ali, tá? Por exemplo, no Brasileiro de 97, o Atlético Paranaense teve aquele episódio de manipulação de resultados, né? No caso, Ivens Mendes, vocês devem lembrar. E o que aconteceu?
Teve uma confusão entre Fluminense e Atlético Paranaense nas Laranjeiras, né? Que o goleiro Ricardo Pinto foi lá e beijou o escudo do Atlético Paranaense, a torcida invadiu o campo, né? Ele tomou uma paulada na cabeça, quase morreu, né? Teve um traumatismo craniano. E, obviamente, teve essa situação da manipulação de resultados, mas uma coisa que as pessoas não falam é que o Mário Celso Petralha fez isso em conjunto com o Alberto Dualib, presidente do Corinthians. Ele não fez aquilo sozinho, de manipular os resultados. E aí, no ano seguinte, o Fluminense é meio que rebaixado a fórceps, né? Por conta da opinião pública, que não, foi o Fluminense, e não foi o Fluminense que entrou na justiça pedindo a anulação e a investigação do caso Rubens Mendes. Aquele caso surgiu e quem entrou na justiça foi o Bragantino, que já era o último colocado, já estava rebaixado. E aí fizeram aquele acordo de não cair ninguém. Mas quando se provou a situação da manipulação de resultados, mostrou que Alberto Dualib e Mário Celso Petralha estavam envolvidos nisso. E aí o que aconteceu? Mário Celso Petralha foi suspenso e o Atlético Paranaense entrou no campeonato de 97 com menos 8 pontos. E aí, pela regra, a gente analisando friamente, sistemicamente, se o Corinthians praticou o mesmo ato que o Atlético Paranaense, o presidente foi suspenso e o Atlético Paranaense perdeu, né, 8 pontos, tomou isso como punição, o Corinthians tinha que acontecer a mesma coisa porque ele foi coautor, coadjuvante no mesmo ato. Aí eu pergunto para vocês, dá uma olhada na tabela do campeonato de 97 e tira 8 pontos do Corinthians para ver o que acontecia. Rebaixado. Coincidentemente, foi um ano que o Corinthians... Coincidentemente, foi um ano, né, que o Corinthians acho que já estava com aquela Hicks Mills, o Banco Excel, e o Corinthians teve um monte de contratação que deu errado. Agora, tira 8 pontos do Corinthians em 97 e vê o que acontecia. O Corinthians ia ser rebaixado. E depois ele foi campeão em 98, 99. Mas você não vê ninguém na imprensa falando Corinthians, paga a Série B. Você vê alguém falando isso? Nossa, muito bom, Robertinho. Muito bom. Muito bom mesmo. Com certeza vai virar corte, eu não tô nem aí. Não, pode botar corte, cara, tranquilo. Você tá é aqui muito o Botafogo apedrejado, mas acho que Santos. também você é muito elogiado proporcionalmente. É bom que dá.